Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui às 2 horas da tarde para falar mais uma vez da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos mandamentos de Deus para a sua vida. Porque o mais precioso que nós temos é o ensinamento de Deus que Ele tem com o seu povo aqui na terra. Muitos querem e obedecem a palavra de Deus. Eles conseguem prosperar na vida espiritualmente. Uma vida que traz paz, uma vida que traz alegria, uma vida que traz refrigério, uma vida que traz harmonia. É o que nós estamos fazendo hoje, das 2 horas da tarde como à meia-noite. Nós pegamos a palavra de Deus e passamos para você. Que muitas das vezes você não tem como ir à igreja, que talvez você mora distante de uma igreja, talvez você tenha algum tipo de dificuldade, né, uma enfermidade, alguma coisa assim. Então, nós passamos a palavra de Deus para a sua vida aí onde você estiver. Então, você é privilegiado em receber a palavra de Deus na sua casa. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, certo? A palavra de Deus, ela nos ensina o caminho certo, a direção certa. E aí depende de nós se nós vamos querer receber a palavra de Deus para nós andar no caminho bom, no caminho de felicidade, de paz, de harmonia, de tranquilidade, da salvação e outras coisas mais. Porque se eu for falar é muitas coisas. Ou prefere andar no caminho torto, caminho que leva à perdição, que leva aos vícios, que leva à destruição, que leva à morte, fisicamente, espiritualmente. Certo? A escolha é de cada um. A nossa obrigação, o nosso dever é passar para você o que Deus quer que você faça. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Para quem não me conhece, todos os dias eu falo essa mesma coisa. Sou conhecido como irmão Inácio Sodom. E a minha esposa chama-se a irmã Lourdinha. Ela está aqui ao meu lado, orando pela nossa família, orando pela sua também. E Deus fazendo um milagre. Certo? Para um milagre acontecer na nossa vida, é preciso que nós creia. Confiamos, aí as coisas começam a funcionar, tá bom? Hoje terminamos ontem à meia-noite sobre a história de Zaqueu, né? E hoje nós vamos dar continuidade sobre, no livro de Ezequias, capítulo 37, de Ezequiel, capítulo 37, que fala sobre uma visão do vale de ossos secos. Então nós vamos estudar, né, dia após dia, um versículo 2, até nós concluir a história sobre a visão do vale de ossos secos, tá bom? Nós vamos refletir no versículo 2, né? Deus é quem está no controle de todas as coisas, e à noite nós já damos continuidade, amanhã às 2 horas da tarde damos continuidade, e vai ser assim sucessivamente, amém. Você continue acompanhando para você procurar entender o que Deus quer falar com você, tá bom? No livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 até o 10, nós vamos ler. Do versículo 1 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor. Deixa os seus afazeres aí, tira um tempinho, uns 10 a 15 minutos, dê ouvido à palavra de Deus, depois você faz as suas obrigações aí, né? Que a gente tem que fazer as nossas obrigações, nossos deveres, mas nós temos que ter tempo também para Deus. Marta convidou Jesus para ir para a casa dela, mas só convidou. Jesus entrou e ela não deu atenção para Deus. Ela foi fazer as suas obrigações. Mas Maria não convidou, mas Maria foi quem deu mais atenção. Ficava aos pés de Jesus, ouvindo as mensagens. E a palavra de Deus diz que Marta ela ficava ansiosa, fazendo as suas obrigações. Então para um pouquinho, uns 10 ou 15 minutos, para você entender a palavra de Deus. Tá bom? Que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar sobre o redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes.
Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe, osso seco, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e viverei, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que viva. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou nele, e viveram, e puseram-se em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança. Nós estamos cortados. Como nós acabamos de ler, nesse instante que fala sobre o vale de osso seco. Vamos ver se a gente consegue fazer uma explanação, uma reflexão sobre o primeiro versículo, que diz, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O versículo 2 diz, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, estava sequíssimo. Como nós acabamos de ler 2 versículos agora, vamos ver se nós conseguimos fazer aqui uma reflexão para que nós possamos entender o que significa essa situação. Essa situação significava que o povo de Israel, eles desobedeceram a Deus. Deus deu os ensinamentos, Deus mostrou o caminho, mas aquele povo começou a se desviar do caminho do Senhor e se afastaram da presença de Deus. Então se tornaram pessoas que começaram a padecer, começaram a sofrer as consequências, porque elas mesmas procuraram o mal para si. Procuraram as suas próprias derrotas, os seus próprios fracassos, por livre e espontânea vontade, porque Deus ele não obriga ninguém a seguir Ele. Ele não obriga, por isso que Ele diz, nós temos um livre-arbítrio para fazer o que quiser da nossa vida. Mas Ele nos mostra o caminho certo, Ele nos mostra a direção certa, a escolha é nossa. Então, Deus veio, pegou Ezequiel, pegou ele e levou em espírito a um vale de osso seco. E a palavra de Deus diz que estava sequíssimo. Muitas das vezes Deus nos leva a um lugar para que nós possamos ver os problemas que podem estar acontecendo ao nosso próprio redor, à nossa própria vida. Porque quando diz um vale de osso seco, pessoas que perderam a esperança, pessoas que já foram cortadas da presença de Deus. Muitas das vezes na nossa vida nós passamos uma situação que nós precisamos que Deus nos leve e mostre o problema que está acontecendo. Porque Deus levou Ezequiel em espírito e mostrou o vale de osso seco. Deus ele tem mostrado para mim, para você, através da palavra dele,
o que está acontecendo sobre a nossa vida e que nós precisamos tomar uma decisão que Ele tem nos capacitado em profetizar. Que Ele tem nos dado essa autoridade sobre nós profetizar sobre o mal, sobre as coisas ruins que estão ao nosso redor, que está na nossa vida. Ele tem nos dado essa autoridade. É porque muitas das vezes nós não tomamos posse do que Deus ele tem passado para a gente. Porque nós achamos que nós somos pessoas fracas, limitadas, e achamos que nós não temos condições de profetizar. Mas isso aí é que nós se enganamos, porque Deus ele tem nos dado autoridade sobre todo mal. Então Deus levou Ezequiel até lá e mostrou a situação. Então Ezequiel viu toda aquela situação, aqueles vales de osso seco, mas Deus levou ele para lá para que Deus viesse falar para ele, olha, profetiza sobre esse vale de osso seco. No versículo 3 diz, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Deus fez uma pergunta para Ezequiel. Você acha que esses ossos aqui têm condições de se tornar um novo, ter vida? E ele disse, Senhor, o Senhor sabe. Ezequiel não tomou uma decisão própria, mas ele esperou Deus decidir. Talvez você está vivendo uma vida como fosse esse vale de osso seco. Nos tempos desses para cá, a sua vida ficou uma sequidão. Porta de emprego se fechou, enfermidade apareceu, o vício entrou dentro de casa, desunião está fazendo morada, discordância fez visita. E você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Nesse momento eu estou falando com você aí, você sabe do que eu estou falando. Acredito eu que você está dizendo, essa palavra é para mim, porque a minha vida está desse mesmo jeito. Assim como Deus levou Ezequiel sobre o vale de osso seco, Deus está nos levando até a sua casa, até o seu lar, até o seu trabalho, até onde você estiver, no presídio, não importa onde você esteja. Deus levou Ezequiel em espírito e mostrou para ele o problema. E Deus está levando a sua palavra aonde você está, através da internet, do Facebook, do YouTube. A sua vida pode estar nessa mesma situação, um vale cheio de osso seco, não tem vida, não tem sentido, não tem esperança, não tem ânimo. Porque a sua vida, de uns tempos desses para cá, está como o vale de osso seco. Está tudo seco, nada prospera, nada brota, nada cresce. Não germina nada, não tem fruto. Mas Deus está falando para você hoje, através da palavra dele. Você profetiza aí onde você estiver, sobre essa situação que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas eu só te digo isso. Assim como Deus levou Ezequiel até aquele vale de osso seco e mostrou os problemas, Deus está nos levando, através da palavra dele, passando para você. Veja a situação dessa vida que você está vivendo, que está igual o vale de osso seco. Não tem vida. Perdeu a esperança, perdeu os ânimos, não tem mais vontade até mesmo de viver. Mas assim como Deus levou Ezequiel em espírito até o vale de osso seco, Deus está levando a palavra aí onde você está, na sua casa. E você vai analisar, você vai ver onde é que está o vale, os ossos secos, o problema, você vai profetizar em nome de Jesus. E se você crê, não é duvidando, será que vai acontecer? Não, você tem que dizer, eu creio, em nome de Jesus, na palavra de Deus, que essa vida que eu estou vivendo, essa vida dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, essas enfermidades, porta de emprego vai ter que ser. Você profetiza em nome de Jesus. Você é que tem que tomar decisão. Você não tem que esperar por ninguém, é você e Deus. Então você vê onde está precisando de um conserto, de uma arrumação, de uma cura, de uma libertação.
E você vai profetizar em nome de Jesus, crendo. Você vai ver Deus fazer grande milagre na sua vida. Não desista de profetizar. Quanto mais você profetiza em nome de Jesus, as coisas vão melhorando. Não é profetizar agora e não acontecer e você desistir, não. Você continua perseverando. Não importa o tempo que vai demorar. Porque o inimigo ele é insistente. Ele não vai querer sair de onde ele está, do problema. Ele não vai querer sair do problema. Mas você vai profetizando aí onde você estiver. E ele vai ter que sair em nome de Jesus. É a palavra de Deus que falou assim: profetiza sobre esses ossos. Tá bom? Que Deus te abençoe. Faça seu pedido de oração, que nós vamos orar por você, pela sua vida. E à meia-noite nós vamos dar continuidade sobre a história da visão do Vale de Ossos Secos. Eu e minha esposa nós vamos orar. Tá bom? Oremos. Querido Deus e querido Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, falando do teu poder, da tua autoridade que o Senhor tem nos dado para profetizar sobre qualquer mal, sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa casa. O Senhor tem nos dado essa autoridade. Muitas das vezes nós passamos, Senhor, despercebidos, nós somos pessoas limitadas, até vezes nós duvidamos de nós mesmos. O que falta é nós tomar posse da tua palavra e crer e profetizar. Nós temos a pura certeza que esse mal vai ter que sair. Ele não pode resistir à tua palavra, porque a tua palavra ela é luz. Aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Porque a tua palavra é palavra de poder. E a tua palavra, aonde ela chega, tudo muda, tudo transforma, tudo cura, tudo é transformado, tudo é novo, tudo é renovado, tudo é colocar em seu devido lugar. Nós cremos, Senhor, que todas essas pessoas que estão nos acompanhando às 2 horas da tarde e à meia-noite, que elas sejam as pessoas que venham profetizar sobre o mal, aonde ela está precisando, e esse mal vai ter que sair, porque é o Senhor que está falando, através da sua palavra. Que todas essas pessoas sejam abençoadas, acariciadas e abraçadas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe. E à meia-noite nós vamos dar continuidade sobre o livro de Ezequiel. Eu e minha esposa estamos aqui à meia-noite e agora às 2 horas da tarde, orando e Deus fazendo a obra na sua vida. A minha esposa, a irmã Lourdinha, mulher de oração, dirigente de círculo de oração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A minha esposa, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.